Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Milena, faz um tempinho que eu não apareço por aqui, mas hoje, em específico, na verdade essa noite, eu recebi dois comentários nos dois vídeos da Batedeira KitchenAid que eu tenho aqui no canal, e eu já tava pensando em voltar trazendo algum retorno sobre ela, e esses dois comentários caíram na hora certa, porque eu acabei de usar a batedeira, como vocês podem ver, ela tá aqui atrás, e resolvi fazer um vídeo rápido, sem muita produção, trazendo um retorno, agora que eu já uso ela por mais de 1 ano e meio, né, pra vocês saberem como que é, se ainda vale a pena, se eu ainda recomendo a batedeira, né? Então eu trouxe alguns pontos pra vocês e espero que esse vídeo chegue em quem precisa chegar, em quem tá com dúvidas se compra ela ou não e tudo mais. Então, sem mais delongas, vamos lá! Eu falei pra vocês, tá aqui a bonitinha, eu acabei de usar ela, por isso que ela tá sem a tigela. Coloquei ali tudo pra lavar. Vou botar vocês de pé aqui. Gente, então, resolvi trazer esse vídeo para falar alguns pontos da batedeira que eu consegui analisar durante todo esse período que eu utilizei ela. Eu utilizei ela pra caramba, então eu acho que eu tenho algumas informações úteis para quem tá pensando em investir nela e tudo mais. O primeiro ponto, que é um dos mais perguntados nos comentários do vídeo: quanto de massa ela aguenta? Esse comentário em específico que eu recebi na noite passada me perguntou se ela aguentava 1 kg de massa. Eu utilizei nela, se eu não me engano, 1,2 kg, 1,3 kg, e eu notei que ela ficou muito pesada e que ela começou a fazer barulhos estranhos. Fiquei com medo, reparti a massa e bati 2 vezes, né, metade e metade. Então, assim, o manual dela, se eu não me engano, diz que ela aguenta 1,4 kg ou 1,5 kg de massa. Mas, na prática, não é bem assim que funciona. Eu não sei se a minha massa não estava muito hidratada, o que pode ter sido um fator que pode ter interferido nisso, né? Era uma massa um pouquinho mais pesada, assim, com uns 60%, 70% de hidratação, não era uma massa tão leve, então isso pode ter influenciado. Mas no manual não tem nenhuma ressalva quanto a isso, né? Então eu estava certa que eu conseguiria bater 1,5 kg de massa ali tranquilamente, e não foi bem isso que aconteceu. Eu consigo bater nela, na verdade é o que eu utilizo ultimamente, cerca de 600, 700 gramas de massa no total, né? Hoje, na verdade, acho que eu bati 800, mas eu tento não passar muito disso, sabe? E essa mistura final já é com todos os ingredientes, então com farinha, ovo, leite, o todo da massa, cerca de 800 gramas. Eu tento não passar muito disso, porque eu tenho medo de forçar ela, né? Aqui na minha cidade não tem assistência técnica da marca, então eu teria que levar pra capital, seria um transtorno, assim, né? E eu não posso ficar sem essa batedeira porque eu uso ela toda semana. Então, pra mim, eu vou até esse ponto. Lógico, o que é um fator importante de analisar, né? Essa batedeira, ela é uma batedeira de uso doméstico, ela não é uma batedeira profissional. Então, isso também pesa bastante, né? Se você estiver considerando comprar para uso profissional, eu acredito que talvez ela não seja a melhor opção, porque, né, com esses pontos, por exemplo, para uso profissional, usar 1 kg de massa é fichinha, sabe? Então eu acho que para uso profissional ela não vale a pena, corre o risco de você perder o produto ou ter algum problema, algum desgaste e, né, acaba compensando você pagar mais caro e comprar um modelo da linha profissional também. Dentre as opções que tem no mercado, eu ainda acho ela uma das melhores opções. Por quê? Ela é uma batedeira toda de ferro, ela é extremamente pesada, extremamente robusta. Lógico, ela tem os acessórios também, né? Inclusive, nesse meio tempo, eu ganhei um acessório dela de presente, então é muito bom. Mas no quesito batedeira planetária, eu ainda acho ela uma das melhores, mesmo com essa ressalva do peso da massa. Pra mim, foi só uma coisa que eu tive que adaptar, né? Era uma receita em específico que eu queria fazer 3 pães de uma vez só. E aí eu adaptei a receita e hoje em dia eu faço 2, pra nós aqui é o suficiente. Mas, né, se pra você é uma questão, você já pode começar a analisar quanto a isso. Mas voltando, eu ainda acho ela um dos melhores eletrodomésticos da categoria, né? Justamente por ela ser robusta, por ela ter um motor bem forte. Eu utilizo ela em todo esse tempo até a velocidade 2 para massas pesadas, então pães,
massas de torta, com exceção de bolos, que daí eu mudo o batedor e coloco no batedor de raquete ou no de fouet, aí eu aumento a velocidade, mas sempre que é alguma coisa que precisa do batedor de gancho, eu uso no máximo até a velocidade 2 e ela dá conta perfeitamente, tá? Falando sobre o ponto de véu, que teve um comentário que perguntou sobre, gente, ela dá pontos perfeitos. Esse ano passado, na verdade, eu fiz panetone com ela e eu consegui um ponto de véu incrível na minha primeira vez fazendo panetone. Então, assim, é possível. Pode ser que o tempo seja diferente de alguma outra batedeira profissional, por exemplo? Acredito que sim, mas é possível. E talvez ela seja mais rápida do que uma batedeira inferior. Então, assim, dá pra fazer, vai fazendo com calma. Não passa da velocidade 2, tá? Essa é a recomendação da marca, então eu sigo essa recomendação à risca, não passa da velocidade 2. E vai ajustando ali, vai colocando os ingredientes certinho, manteiga coloca aos pouquinhos, mas dá pra chegar no ponto de véu perfeitamente. Eu vou ver se eu consigo deixar uma foto pra vocês verem aqui, que eu tirei em dezembro, do ponto de véu que eu consegui, mas foi assim, um ponto de véu absurdo na massa de panetone, nem na massa de pão eu acho que eu consigo um ponto de véu tão bonito quanto eu consegui na massa de panetone. E assim, outro ponto importante, se ela esquenta, às vezes sim, às vezes não. Eu noto que depende também da temperatura do ambiente. Hoje, por exemplo, eu fiz a mesma receita que eu fiz ontem, e ontem ela não esquentou, e hoje, no final da receita, ela já estava começando a esquentar. Só que hoje tem sol, hoje tá um pouquinho mais quente do que estava ontem. Então ela deu uma esquentadinha, assim, nada muito, né, meu Deus, queimei minhas mãos, mas ela esquenta um pouquinho sim, então tem que tomar esse cuidado. Eu não deixo ela esquentar muito, né, na verdade ela nem chega a esquentar muito comigo, mas eu acredito que se acontecer eu vou parar ela, deixar um tempo desligada e depois continuar. E assim, gente, no mais é uma batedeira excelente, né, se você tá pensando em investir, eu acredito que vale a pena sim, continuo sendo uma defensora da marca, porém ela tem algumas ressalvas que com o tempo eu fui notando e achei importante passar para vocês, principalmente essa questão da quantidade de massa. Tem mais uma ressalva que eu gostaria de passar para vocês, mas eu não vou conseguir mostrar, mas é uma coisa que me incomoda um pouquinho nela, tá? Quando a tigela tá nela acoplada, dependendo do tipo de massa que tu vai bater, a massa sobe para fora da tigela, então a gente tem que ficar colocando para dentro de novo. Isso me incomoda bastante nela. Eu até comprei um acessório, deixa eu ver se eu acho. Eu comprei isso aqui, ó, no AliExpress, que daí era pra encaixar aqui. Ah, não, peraí, deixa eu... Era pra encaixar assim, ó, você encaixava o gancho aqui dentro e aí prendia, ó, prendia o acessório aqui pra, teoricamente, a massa não subir, porque a massa, ela sobe e ela passa desse pedaço aqui do gancho. Eu tenho medo de entrar pra dentro da batedeira. Mas isso aqui não adiantou nada, porque isso aqui é de plástico, então não resolveu o meu problema. Eu pesquisei em alguns fóruns sobre esse problema da KitchenAid e a princípio acontece bastante, tá? Então é interessante vocês saberem também. Sempre que eu faço alguma receita que eu vejo que tá subindo, eu fico na volta dela com uma colher de silicone, e aí quando a massa sobe eu dou uma empurradinha pra dentro, porque eu tenho medo dela subir, sei lá, se enroscar. Eu acho que não pode acontecer, mas eu fico com medo. Então isso é um ponto também, tá? Eu acho que talvez aquela parte do gancho, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, talvez tivesse que ser maior, assim, pra daí a massa bater aqui e não subir. Porque ela chega aqui e ela faz uma curva assim, ó, de massa e fica pegando ali. Eu vou tentar colocar aqui pra vocês um vídeo dela funcionando, mostrando como é que é a trepidação que ela tem, tudo certinho. Hoje eu não consegui gravar muito, porque quando me deu o estalo eu já tava no final da receita. Mas eu prometo que eu vou tentar trazer um outro vídeo explicando melhor, tá?
Mas é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, bota aqui nos comentários, que agora eu tô com um pouquinho mais de tempo, eu consigo responder vocês. E talvez trazer de novo esse formato de vídeo e também tentar trazer ela funcionando em vídeo pra vocês, tá? Eu espero que esse vídeo ajude quem tá pensando em comprar, quem tá na dúvida e, né, que chegue em quem tava com algumas dúvidas a respeito do funcionamento dela. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!